Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do professor João Romão. Hoje eu gostaria de convidá-los a fazer um comparativo aqui sobre dois postulados a candidatos a presidente em 2022. Falo de Jair Bolsonaro e também de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Os dois mais fortes candidatos a 2022. Essa disputa já começou, né? Assim que Lula foi absolvido por seus crimes pelo Supremo Tribunal Federal, ele agora já começou a sua campanha, né? Então vamos lá. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro passou a vida toda, desde sua mocidade, dentro de um quartel-general, dentro do quartel do Exército, lutando pela pátria, pela honra, pela família e assim por dizer, protegendo o seu país, as fronteiras e a hombridade da pátria, né? Se candidatou a vereador pelo Rio de Janeiro e tão logo já ocupou o cargo de deputado federal. Passou pelo parlamento defendendo suas bandeiras, ou seja, a família, a pátria, a verdade, a honra, e muitas vezes dentro do parlamento simplesmente ficou sozinho falando aos léus, um ou dois companheiros, mas nunca baixou a guarda para suas bandeiras. Até então chegou à presidência da República e as bandeiras que ele sempre defendeu, continuou defendendo, né? A honra, a família, a pátria e Deus. Ele mudou a cara da política brasileira. Ele não precisou simplesmente pegar dinheiro do fundo partidário, mas simplesmente usou as redes sociais para fazer a sua campanha praticamente gratuita, né? E chamou o povo para o seu lado através da sua bandeira, a bandeira da pátria, da verdade, da honra, da família, de Deus, né? Esse é Jair Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva. Desde sua mocidade, não se sabe até quanto ele estudou, mas se diz torneiro mecânico, metalúrgico, mas passou a sua juventude toda na baderna, criando greves, levando o povo ao caos, lembrando que toda greve ela é julgada injusta, toda greve é ilegal, porque se fosse legal, qualquer país já teria vivido uma anarquia, né? Então toda greve é julgada ilegal. Lula passou pelos sindicatos, pelos países, pelos movimentos contraditórios, apoiando as greves, as lutas, as badernas, levando os sindicatos à corrupção. Ele passou boa parte da sua trajetória política agariando pessoas numa falsa esquerda, pensando que estaria o povo, ele defendendo os pobres e aflitos. E ele conseguiu, sim, agariar, fortalecer o PT, o antigo PT, o PT da classe metalúrgica, né? O PT que nasceu aqui, praticamente em São Bernardo do Campo, né? Onde ele conseguiu fortalecer a classe metalúrgica e as pequenas empresas, né? Porém, nós sabemos que os sindicatos são um conglomerado nebuloso de corrupção, né? Onde eles apoiam o que é errado dentro das leis trabalhistas, né? Onde o caixa 2 sempre é movimentado pelos sindicatos, né? E nós vemos que esses sindicatos são voltados para a esquerda, mas não a esquerda que luta pelo pobre, mas a esquerda que é contra o seu político que está lá. Se o seu político não está dentro do Congresso, não está presidindo uma repartição, eles são essa esquerda. Isso que é a esquerda petista, PSOL, PCdoB, PTB e assim por diante. Então Lula foi esse cara. Chegou à presidência. No primeiro mandato dele, ele foi e fez um bom governo. Ele foi um bom governante. Não vou dizer que não fez um bom governo. Fortaleceu a economia, mostrou uma cara diferente do Brasil para o mundo lá fora, brigou de frente, né,
com muitos líderes governamentais e fortaleceu a política brasileira também. Porém, ele lutou por uma bandeira diferente, a bandeira do toma lá da cá, onde boa parte de seus aliados se envolveram na corrupção do mensalão, né? Muitos deles foram presos. A bandeira do Lula foi a bandeira da baderna, apoiando os movimentos sindicais, onde todos eles enriqueceram. E muitos líderes sindicais estão com seus nomes na justiça. Vide seus aliados como José Dirceu, Genuíno e muitos outros, até o seu braço direito Palocci, foram presos. E todos os políticos que ele falou que era honesto estão presos. Vide Cabral, com mais de 300 anos de cadeia, né? E agora ele delatou, na sua delação, ele falou para a Polícia Federal que Dias Toffoli, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, levou uma boa grana, juntamente com o escritório de advocacia de sua esposa, e agora a Polícia Federal está no enlace de Dias Toffoli. Esse é o Lula, a bandeira do Lula, onde ele se fortaleceu patrocinando o crime organizado, 1 trilhão do petrolão. Então fica aí as diferenças e as bandeiras que esses dois candidatos lutam. Bolsonaro é aquele bonachão, aquele pastelão, aquele homem que vive, o exemplo clássico do homem do boteco, que tem seus amigos, que fala a linguagem do povo, da periferia, né? Ele está no meio do povo. O maior exemplo que ele mudou a política brasileira foi vista no 1º de maio agora, no Dia do Trabalho. Lula e os seus grandes sindicatos, colocando a CUT, a Força Sindical, para ter o povo ao seu lado, o que eles faziam? No Dia do Trabalho, eles iam nas grandes empresas metalúrgicas e outras empresas ligadas a sindicatos e promoviam aquelas festas de arromba no 1º de maio, patrocinando, pagando, né, uma grana preta para artistas e prometendo sorteios de apartamento, carros e assim por diante. E lógico que a população ia, né? Aqui no Campo de Marte, muitos outros locais, eles iam e reuniam aquela multidão, mas por interesse, mas não por amor à pátria e por amor ao seu líder. 1º de maio de 2021, a multidão saiu à rua para defender a liberdade e para autorizar o seu líder a libertar o povo da corrupção. Corrupção essa patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, fica aí, pessoal, para nós decidirmos quem vai ser o nosso presidente em 2022. Tá? Falo como um ex-apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva. Falo como um que já votou em 4 eleições presidenciais do PT. Assim como todos que, como eu, sempre fui petista por ser metalúrgico, sou há mais de 30 anos metalúrgico e falo como ex-petista. O PT, que era o PT da Gema, morreu. Morreu quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. Esse PT não existe mais. O que existe é uma militância lulista, ou seja, o partido de Luiz Inácio Lula da Silva. Então fica aí, pessoal, para nós decidirmos quem vai ser o nosso futuro presidente. Aquele abraço, pessoal.